Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lohane, fisioterapeuta, e hoje eu vou falar 5 mitos que a gente ouve sobre a fisioterapia. Vamos lá, então? O primeiro é que fisioterapeuta é igual a massagista. Esse é um clássico da gente ouvir sobre fisioterapia. Não é desmerecendo os massagistas, claro que não é uma profissão excelente. E só que a fisioterapia não é só isso. A fisioterapia, ela primordialmente trabalha com o movimento, a terapia através do movimento. Podem ser de várias técnicas e uma delas é a massagem, que a gente chama de massoterapia. Ela tem um intuito de tratamento, a massagem com o intuito de tratamento, mas o fisioterapeuta não é massagista. Ele pode se especializar em massoterapia, por exemplo, e fazer só massagens com o intuito de tratar alguma disfunção. Mas massagista e fisioterapeuta são coisas diferentes. Segundo mito é que fisioterapia é caro. Essa questão da fisioterapia ser cara é um mito porque geralmente a gente trabalha muito como profissional liberal, a gente atende muito pacientes em casa e geralmente domicílio para qualquer profissão é um pouco mais caro. Existe uma tabela para todas as profissões e inclusive para fisioterapia para atendimento a domicílio. E hoje em dia a maioria dos planos cobre, né, a fisioterapia. Então já caiu por terra essa questão da fisioterapia ser cara. Terceiro mito é que para você ir para o fisioterapeuta, você precisa de um encaminhamento médico, o que é uma mentira. Você pode procurar um fisioterapeuta sem nenhuma indicação médica ou algum pré-requisito médico. Se você estiver tendo alguma dor, alguma disfunção, algum problema de movimento, o fisioterapeuta é o profissional mais qualificado para essa questão. E que me leva para o quarto mito, que o fisioterapeuta dá diagnóstico clínico, diagnóstico de doença. Não, o fisioterapeuta não dá diagnóstico clínico. Quem dá diagnóstico clínico, que é, por exemplo, uma artrose, algo assim, é somente um médico. O fisioterapeuta não dá esse tipo de diagnóstico. Inclusive, existe um diagnóstico próprio do fisioterapeuta, do profissional, que é o diagnóstico cinético funcional ou o diagnóstico funcional. O que é isso? A gente vai avaliar o paciente em algumas funções comuns que ele conseguiria fazer, por exemplo, uma pessoa que está com dor no ombro. A gente faz alguns testes e vê que existe uma disfunção no movimento do ombro, por exemplo, nas escápulas, no movimento de abrir e fechar os ombros ou na rotação. E aí, a gente, a partir desses dados funcionais, a gente dá um diagnóstico funcional, tá? Então, o diagnóstico clínico é só com o médico. O fisioterapeuta dá o seu diagnóstico, mas é baseado na função. Inclusive, a gente tem até o nosso código internacional, que não é o médico tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e o fisioterapeuta tem o CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, tá? Então, o fisioterapeuta não dá diagnóstico clínico. E o quinto e último é que a fisioterapia demora muito para você ter resultado. Mito total. Por quê? Depende de quem é o paciente, depende de quem é você. Qual o seu problema? Às vezes a pessoa tá com ela teve um torcicolo, por exemplo, ela tá com muita dor no pescoço e na primeira sessão, por exemplo, aplicando técnicas como a massoterapia ou mobilização articular lá nas vértebras, a gente já consegue quase que eliminar esse problema. E o paciente não precisa ficar lá 10 sessões indo para melhorar o torcicolo, por exemplo. O que já é diferente de uma pessoa que passou, por exemplo, por um pós-cirúrgico. Ela teve um rompimento de ligamento
lá no joelho, por exemplo, aí esse sim precisa de meses, geralmente 8 meses, para voltar perfeitamente, né? Claro, a gente tá falando de um indivíduo não atleta e com uma idade não tão avançada. Mas a questão da fisioterapia demorar depende do seu caso. E claro, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, depende do profissional também. Porque não adianta eu falar pra você, a gente consegue resolver o seu problema de torcicolo numa sessão. E aí você fez 5 sessões de fisioterapia, por exemplo, e aí que foi melhorar a sua dor no pescoço, por exemplo, tá? Depende do profissional que você escolher, né? Então é importante a gente escolher um bom profissional. E também tem outras questões, além dessas que pode ser que o plano, por exemplo, se você vai para um fisioterapeuta por plano e não particular, geralmente o plano libera 10 sessões para você fazer a fisioterapia. E aí, às vezes na primeira sessão, na segunda sessão você já resolveu o seu problema e você não vai mais. Mas aí já é com a questão mais burocrática da questão dos planos, que a maioria faz alguns de 5 em 5, mas a maioria de 10 em 10. Então, não, a fisioterapia não demora. Depende de quem é você e de cada caso. Então, esse foi os 5 mitos sobre a fisioterapia que eu queria deixar aqui hoje com vocês. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!